Seu nome era Zípora, ou Batia em algumas tradições, e ela era filha de Jetro, sacerdote de Midian. Ela vivia em uma terra distante do Egito, em um lugar que a maioria dos judeus jamais consideraria como lar. Mas sua história começou não em Midian, mas na Arábia deserta, onde um homem fugitivo procurava refúgio. Moisés havia fugido. Havia matado um egípcio que batia em um escravo hebreu, e quando descobriu que sua ação havia sido presenciada, compreendeu que Faraó o procuraria para matá-lo. Deixou o palácio egípcio, deixou sua vida de príncipe, deixou tudo e fugiu para a terra desconhecida de Midian. No deserto, Moisés se encontrou em um poço. Ali, ele viu 7 mulheres, filhas de Jetro, que vinham para regar o rebanho de seu pai. Mas, naquele local, havia pastores que monopolizavam o poço, negando acesso às filhas de Jetro. Era uma injustiça que Moisés, mesmo fugitivo, mesmo desesperado, mesmo traumatizado, não podia ignorar. Moisés interveio. Afastou aqueles pastores e permitiu que as 7 filhas de Jetro regassem o rebanho de seu pai. Uma daquelas 7 filhas era Zípora. Quando as 7 filhas retornaram à casa de seu pai mais cedo que o habitual, Jetro perguntou por quê. E elas responderam: "Um homem egípcio nos defendeu dos pastores e nos ajudou a regar o rebanho." Mas Zípora e seus irmãos não sabiam que aquele homem egípcio era, na verdade, um hebreu em fuga. Para Moisés, educado nos palácios do Egito, havia adquirido a aparência, o sotaque e a autoridade de um egípcio. Jetro, reconhecendo a importância de hospitalidade e gratidão, convidou aquele estrangeiro para sua casa, e ali conheceu Moisés. Algo aconteceu entre Moisés e Zípora naqueles momentos. Moisés, um homem que havia perdido tudo, que havia fugido para salvar sua vida, que agora era exilado, sem pátria, encontrou aceitação, encontrou paz, encontrou, talvez pela primeira vez desde ser arrancado do seio de sua mãe Joquebede, um lugar onde poderia descansar. E ele encontrou Zípora. Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora por esposa. Foi um casamento que combinava fuga com ancoragem, um casamento que unia um homem sem pátria com uma mulher que tinha família, comunidade, raízes. Zípora deu à luz a um filho. Moisés o chamou de Gerson, um nome que significa forasteiro ali. O nome era significativo, porque mesmo em Midian, mesmo casado, mesmo com um filho, Moisés permanecia um forasteiro, um exilado, um homem sem pátria. Depois veio outro filho, Eliezer, que significa "Meu Deus é ajuda". Moisés havia criado uma nova vida em Midian. Durante 40 anos, ele viveu como pastor, cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. 40 anos. 40 anos de aparente paz. 40 anos de trabalho simples. 40 anos de vida doméstica com Zípora e seus filhos. 40 anos que pareciam sepultar completamente o chamado que Deus havia destinado para ele. Mas então, um dia, Moisés estava pastorando o rebanho quando viu algo impossível. Uma chama de fogo em uma sarça que não se consumia. Uma manifestação divina. Uma chamada. "Moisés, Moisés", chamou a voz de Deus. "Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó." Deus havia chamado. O exílio havia terminado. O propósito havia sido ativado. "Agora, vá. Vou enviá-lo ao Faraó para trazer meu povo, os israelitas, para fora do Egito." Moisés recebeu a chamada, recebeu a comissão, e então se preparou para partir. Depois de 40 anos em Midian, Moisés deixaria sua vida de pastor,
deixaria seu refúgio seguro e voltaria ao Egito, de volta para aquele lugar que o procurava para matá-lo, de volta ao perigo. Moisés pediu permissão a Jetro para partir. Deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito. Jetro acordou. Vá em paz. E assim, Moisés se preparou. Juntou sua família, Zípora e seus 2 filhos, e começou a jornada de volta ao Egito. Mas havia um problema. Moisés tinha um filho que não havia sido circuncidado. Era uma falta contra a aliança abraâmica, a marca do pacto entre Deus e seu povo. Por que Moisés havia negligenciado isso? A Bíblia não explica. Talvez porque Zípora fosse de origem midianita, não israelita, e a circuncisão não fosse praticada em Midian. Talvez porque Moisés, após 40 anos, havia esquecido da importância deste rito. Seja qual for a razão, Deus não toleraria esta desobediência. E quando Moisés e sua família estavam viajando em direção ao Egito, descansando em uma estalagem, algo extraordinário e aterrorizante aconteceu. A Bíblia registra simplesmente: o Senhor encontrou Moisés lá, procurando matá-lo. Não há explicação de como isto aconteceu. Não há detalhes, apenas a afirmação crua: Deus procurou matar Moisés. Era como se o próprio chamado divino tivesse sido revertido, como se Deus tivesse dito: você não está pronto, você desobedeceu, você falhou no rito mais básico da aliança, você não pode ser meu instrumento. Moisés estava morrendo, estava sendo julgado por sua própria negligência espiritual. E foi naquele momento, quando Moisés jazia à beira da morte, que Zipora fez algo extraordinário. Zipora compreendeu. Ela viu o que estava acontecendo. Ela entendeu que a circuncisão era o problema. E então, com coragem que transcendia o medo, com ação que transcendia a hesitação, Zipora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu próprio filho. O sangue jorrou, o prepúcio foi cortado. E então, aquela mulher de Midian, aquela esposa silenciosa de um profeta, fez algo tão dramático, tão estranho, tão corajoso, que apenas estes versículos da Bíblia registram. Zipora pegou o prepúcio e tocou os pés de Moisés com ele e disse: Tu és para mim um marido de sangue. Era um gesto de redenção. Era uma afirmação de aliança. Era uma mulher dizendo: você e seu filho agora pertencem ao pacto de Deus. Agora vocês são marcados pelo sangue. Agora estão redimidos. E imediatamente, quando aquele ato de coragem havia sido realizado, quando aquela marca de aliança havia sido feita, a ameaça divina cessou. Assim, o Senhor deixou Moisés. Deus se afastou. A morte deixou de rondar. A redenção havia acontecido. Tudo porque Zipora, uma mulher não hebraica, uma mulher de Midian, uma esposa que poderia ter sido negligenciada pela história, compreendeu a importância daquele momento e agiu com coragem absoluta. Se não fosse por Zipora naquela noite na estalagem, Moisés teria morrido. Teria morrido antes de libertar Israel. Teria morrido antes de receber a lei de Deus no Sinai. Teria morrido antes de conduzir o povo através do deserto por 40 anos. Toda a história de Israel, a libertação, a lei, a aliança, dependia daquela ação de uma mulher em uma estalagem à noite. E ainda assim, a história de Zipora é frequentemente esquecida. Ela aparece brevemente em Êxodo 2, quando se casa com Moisés. Aparece novamente em Êxodo 4, quando salva sua vida. Aparece uma terceira vez em Êxodo 18, quando é trazida por seu pai Jetro para se reunir com Moisés no deserto. Mas depois disso, silêncio. Ela desaparece dos registros bíblicos. Há tradições rabínicas e islâmicas que sugerem que ela permaneceu com Moisés durante o tempo no deserto.
Há referências em Números 12 que falam de uma segunda esposa, uma mulher cussita, que causou controvérsia entre Miriam e Arão. Mas independentemente de onde sua vida terminou, seu papel havia sido fundamental. Zipora era uma mulher que havia sacrificado sua vida familiar, sua cultura de origem, sua identidade como midianita, para seguir um homem chamado por Deus. Havia dado à luz filhos que cresceriam como hebreus, não midianitas. Havia suportado 40 anos em um lugar estranho como esposa de um pastor exilado. E em um momento crítico, quando tudo poderia ter terminado, quando o próprio chamado de Deus poderia ter sido revertido, ela agiu com coragem que nenhuma mulher deveria precisar ter, mas que ela possuía. Zipora é a mulher atrás do profeta que libertou Israel. É aquela cuja coragem e fé, embora frequentemente ignoradas, foram absolutamente essenciais para o cumprimento do plano de Deus.